Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso projeto Colaboração aqui no canal Marcos Petri. Obrigado aí pela presença de todos. Hoje eu quero conversar rapidamente com vocês, trocar uma ideia, gerar uma reflexão, uma provocação sobre classes versus objetos. Falamos em programação orientada a objetos ou programação orientada a classes? Pois é. Já percebemos que nos exemplos, nas aulinhas, nos nossos bate-papos anteriores, que a nossa abordagem é sempre utilizar a classe como uma forminha contendo métodos e atributos. E a gente cria a partir dessa forminha, dessa classe, instâncias. A gente cria objetos onde? Na memória RAM dos nossos equipamentos. Computadores, smartphones, tablets, qualquer equipamento aí que possua memória RAM, um processador, né, que siga o modelo do von Neumann, correto? Pois é a história. Uh, Classes versus objetos. Normalmente trabalhamos, portanto, com objetos em memória. A gente cria objetos a partir de modelos de forminhas que nós chamamos de classes. O que seria trabalhar com uma classe diretamente em memória RAM? Ué, é possível isso? Sim, é possível isso. Eu consigo colocar membros de uma classe declarada, da forminha, diretamente alocadas na memória RAM dos nossos dispositivos, num computador, por exemplo, sem criar uma única instância, sem criar um único objeto sequer dessa classe. Essa abordagem não é muito usual porque ela traz algumas conveniências até certo ponto, porque nós não precisamos criar objetos a partir de uma classe, ao passo em que a gente trabalha diretamente com os membros da classe na memória RAM, mas existe uma contrapartida aí de espaço em memória e compartilhamento desse espaço em memória, que passa a ser global. Tá? Como isso funciona exatamente, nós vamos ver no próximo episódio, onde aí eu vou ilustrar no episódio número 10 com código, com diagrama OML, qual a mecânica, como é que funciona a mecânica desse trabalhar com classes ao invés de trabalhar com objetos. Mas é só para deixar aqui então essa reflexão, essa provocação, como nós dissemos. Sim, nós podemos trabalhar diretamente com classes, sem criar objetos de tais classes. Continua sendo o paradigma da programação orientada a objetos. A UML deixa de existir? Deixamos de utilizar o UML? Não, de maneira alguma. Apenas o estilo de desenho da UML tem algumas pequenas adequações que nós temos que fazer ali nos membros da classe, para que esses membros sejam chamados de métodos e atributos de classe, ao invés de métodos e atributos de objetos ou convencionais, como vínhamos usando até o presente momento. E na codificação, nós estamos usando a linguagem Java. Para ilustrar isso, nós vamos ver uma keyword, uma palavra reservada nova que vai pintar na área aí, que é a static ou static. Tá? É com essa palavra reservada static que a gente transforma membros de uma classe em membros bastante peculiares, bastante especiais, onde a gente pode sair invocando, chamando esses membros, trabalhando com esses membros, métodos ou atributos, diretamente, assim como se diz na tora, sem que tenhamos que criar um único objeto sequer a partir dessa classe. Essa prática é recomendada
talvez não seja muito recomendada. Ela traz muita conveniência, mas essa conveniência cobra um preço muito alto a médio e longo prazo. Então, nós veremos no próximo episódio essa mecânica de como ela funciona, de alocação de memória, o reflexo disso na UML, o reflexo disso num código-fonte e principalmente o reflexo disso nos aspectos funcionais. O que isso vai impactar o nosso código positivamente e também, principalmente, negativamente. Pode ser, às vezes, também como se diz, um tiro no pé. Usar o atalho de trabalhar diretamente com classes ao invés de criarmos instâncias, objetos dessa classe. Tá ok, pessoal? Então era essa a proposta a proposta desse vídeo hoje. Despertar essa curiosidade. Quem já viu static, a palavra reservada static, deve estar familiarizada com ela já lá no método main, né? Se alguém recorda, o public static void main, aquele static lá, ele consta não de graça, ele tem um significado especial para o método main, tá? Então nós vamos ver isso com mais detalhes no nosso próximo encontro, no nosso próximo bate-papo. Por enquanto fica aí essa pulga atrás da orelha, especialmente para quem já tem dúvidas em relação a quando usar static e quando não usar static. Olha que, aliás, é uma dúvida legítima e bastante comum de quem inicia a programação, a trabalhar com o paradigma da programação orientada a objetos. Ora, afinal, eu posso trabalhar com programação orientada a classes? Sim. A resposta é sim, positivamente sim. E é isso que nós abordaremos já no próximo episódio 10 de uma forma mais ilustrativa, mais pedagógica. Hoje foi só para despertar o bate-papo, deixar esse tira-gosto aí para vocês. E se alguém já tiver alguma dúvida, aproveita aqui na seção de comentários do nosso canal, já dispara ali perguntas, comentários, alguma curiosidade que tenha. A gente já vai adiantando aí textualmente em comentário algumas respostas para vocês, ok? Pessoal, muitíssimo obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Abraço!